Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Marco Antônio Costa, Cristina Grêmio de Curitiba e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pelo Twitter da Revista Oeste e pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 9 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. Ana Moser, ministra do Esporte, aprendeu a falar uma variante do Dilmês. Documento obtido por Marcos Duval diz que o senador não está louco. Eleito pelo Podemos há 4 anos, o senador Eduardo Girão vai completar o mandato no Novo. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E antes de começar com as notícias do dia, eu quero convidar você a assinar a Revista Oeste. Nesta semana, temos artigos de Evaristo de Miranda, Roberto Mota, Paula Schmidt, Gustavo Segre, Christian Costa, além dos colunistas fixos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marques e muito mais. Lembrando que é o valor da sua assinatura que financia esse programa e todos os demais projetos aqui da Revista Oeste. Para assinar é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. É um passo a passo muito simples para você também se tornar um assinante aqui da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, financiamento, publicidade estatal, e é a sua assinatura que ajuda a financiar projetos aqui como Oeste Sem Filtro. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, negou ontem que vai se licenciar do cargo por questões de saúde e apresentou um atestado de sanidade mental. Assinado pelo psiquiatra forense Bruno Andrade Gess, o documento atesta que o senador, abre aspas, encontra-se apto, do ponto de vista de sua saúde, para o exercício do cargo, fecha aspas. Na semana passada, alguns parlamentares procuraram Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para sugerir que Duval tirasse uma licença para cuidar da saúde. Para começar, então, nossa rodada de análise e comentários, quero dar novamente as boas-vindas aqui. Cris Grêmio está conosco. Seja muito bem-vinda, Cris. Oi, Paula. Obrigada. Um prazer estar com você de novo. Ana Paula, Marco, um prazer também voltar a participar de programas com você. E Augusto, e um beijo para a nossa audiência. Olha, o Marcos Duval estava realmente parecendo e sendo chamado de maluco, né? Ele deu muitas idas e vindas nas próprias declarações, ali num prazo de 24 horas, acusou, né, o ex-presidente Bolsonaro de tê-lo coagido a participar de um golpe. Depois ele voltou, isso naquela live com o MBL, depois ele voltou atrás, horas depois, numa entrevista coletiva em que convocou a imprensa e disse, não, o ex-presidente ouviu calado junto comigo aquela proposta esdrúxula, né, chamou de esdrúxula a proposta que teria sido feita, então, por Daniel Silveira. Enfim, mas a imprensa continua mantendo a primeira versão. A imprensa, em geral, não achou que ele estava maluco, e alguns colegas de Senado é que acharam e teriam ido até Rodrigo Pacheco para pedir que concedesse uma licença, enfim. É tudo muito bizarro, né? A gente parece que está numa republiqueta qualquer e não num país que, em tese, né, viveria uma plena democracia. A gente sabe que não é bem um Estado de Direito, mais esse em que vivemos, e nem mesmo uma democracia, mas ver um senador da República nesse papel, realmente, olha, era o senador que 2 semanas antes, talvez menos que isso até, estava pedindo prisão do ministro da Justiça por prevaricação e omissão no episódio ali no início de janeiro que resultou naqueles atos de vandalismo aos prédios públicos, porque garante Marcos Duval, e continua batendo nessa tecla, ele tem provas de que Flávio Dino, assim como o próprio Lula, foram avisados dias antes de 8 de janeiro, que havia o perigo de invasão de prédios pelos manifestantes em Brasília. Então, realmente, isso ainda precisa ser esclarecido, e eu acho que Marcos Duval estava bem são quando fez essa denúncia. Agora vamos ver, né? Ele também, naquelas idas e vindas, tinha dito que ia se aposentar da política, que ia entregar o mandato, aí horas depois também desistiu, tudo muito confuso.
Quero dar as boas-vindas também, Marco Antônio Costa. Muito boa noite. Quero te ouvir também em relação a, depois desse festival de declarações aí desencontradas do senador Marcos Duval, agora ele apresenta um atestado de sanidade mental. Boa noite, Paula, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Cris Grêmio também. É um prazer estar com você de volta. Cris, saudade. E, bem, o que é interessante aqui, já de antemão, é a manchete. A manchete por si só é risível, cômica, meio bizarra. E quando você se depara com as declarações do senador e percebe que ele foi ao psiquiatra, pegou um atestado para se colocar numa condição de o quê? Apto. Por quê? Porque as próprias declarações que ele deu, que a Cris falou das idas e vindas, parece que foram para gerar algum tipo de manchete, para gerar algum tipo de atenção, e ao mesmo tempo ele conseguiu atirar para tudo que é lado, sem nenhum tipo de senso crítico, de bom senso, de razoabilidade, e ficou uma situação muito estranha. Ele falou sobre renunciar, depois desistiu da renúncia, e agora ele parece, a impressão que dá é que não está apto mesmo, porque você vê uma pessoa derretendo nas redes sociais. Ele está chorando nas redes sociais, fazendo post, falando que ele está sendo atacado, ele está claramente instável do ponto de vista emocional, e isso não transmite nem credibilidade com relação às declarações que ele deu, e nem credibilidade com relação ao posto que ele exerce. Então, eu acho que é uma pessoa que tem que, assim, meditar um pouco, pensar a respeito do que ele está fazendo lá, e eu acho que quando as pessoas encaram esse tipo de postura totalmente errática de uma pessoa, ela também vai perdendo aquele mínimo de respeito que ela tenta conquistar ao longo do mandato. Então, ele está numa situação muito peculiar. Ele está... eu não sei mais dizer quais são as brigas morais, quais são as brigas políticas dele. Ele se tornou uma pessoa confusa e ele não consegue mais transmitir hoje credibilidade para o eleitorado dele, nem para as pessoas que estão observando ele derreter nas redes sociais e junto aos seus colegas no Congresso também. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A que ponto chegamos? Um senador da República ter de apresentar um atestado para dizer que está apto para exercer o cargo. O Brasil não é para amadores, né, Paula? Boa noite, boa tarde, né, para vocês no Brasil. Nossa âncora maravilhosa. Marco, muito bom ter você aqui. Cris também. Meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, que confusão, né? E ele também fala que ele fez parte de um treinamento muito extenso com a SWAT aqui nos Estados Unidos, né? Uma força policial especial, mas essa instabilidade não mostra o treinamento, até o próprio treinamento que esses policiais especiais têm, que é um treinamento psicológico, né? Um treinamento mental. Não custa a gente lembrar, Paula, a entrevista que ele deu aqui para a gente no Oeste Sem Filtro, uma semana, 10 dias antes dessa confusão toda, falando exatamente sobre uma possível prevaricação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse que tinha documentos que provariam essa prevaricação, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele foi leniente, que ele não prestou atenção, talvez até de propósito, como ele levantou na entrevista, aos alertas que as agências de inteligência fizeram, né, para ele. Ele disse que tinha documentos oficiais. Como a Cris mencionou, ele ameaçou, inclusive, pedir uma prisão do ministro da Justiça, e aí fica aquela pergunta: será que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo? Será que ele foi ameaçado? Será que levantaram alguma capivara dele? Não sei, né? Tudo muito confuso, porque ele foi para aquela live, fez aquelas declarações, poucas horas depois ele voltou atrás, disse que o presidente Bolsonaro não sabia de nada, depois tentou colocar mais lenha na fogueira com o Daniel Silveira, depois prints apareceram, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro, e aí aquela confusão toda. Ele disse que ia renunciar, depois ele disse que conversando com a equipe dele, conversando com a filha,
ele pensou bem e que ele não ia renunciar. Depois ele disse que o tal pedido de renúncia era parte de uma estratégia maior, de um plano para ver se ele pescava as coisas que ele pescou, que era para as pessoas terem paciência. Agora vem um atestado de sanidade, ou seja, muito, muito, muito confuso. E os documentos também que ele disse que apresentaria sobre essa possível prevaricação do ministro da Justiça, isso também não foi para frente, né? E depois, quer dizer, depois não, paralelamente a tudo isso, Cris, a CPI do 8 de janeiro meio que morreu. Randolfo Rodrigues parou de falar nela, não, deixa para lá, é perda de tempo, Zeca Dirceu também, ou seja, existia uma inflamada vontade, né, uma retórica até muito bem inflamada na imprensa para descobrir os criminosos, os vândalos do 8 de janeiro, e quando esses documentos começaram personagens como o próprio senador Duval começaram a tocar nesses documentos, a CPI do 8 de janeiro começou a tomar corpo, de repente acontece tudo isso, e agora ninguém mais do outro lado quer a CPI do 8 de janeiro. Tudo muito estranho. Boa noite, Augusto Nunes, você que é o nosso decano aqui do programa. Você já tinha visto isso antes, Augusto? Mas já vi muita loucura, Paula. Boa noite primeiro. Nossa chefe, meu amigo Marco Antônio, a minha querida parceira Ana, minha querida Cris, e boa noite a você que nos acompanha. Repito, eu já vi muita loucura. E acho que em Brasília, de perto, aquela frase vale, né? Acho que é do Gilberto Gil, do Caetano, não sei. A frase vale em si. De perto ninguém é normal lá. Mas o nosso senador andou exagerando, né? Andou exagerando. Se ele não é louco, ele teve um surto. Teve um surto que durou pelo menos algumas horas, porque eu não entendi nada. É um caso para se investigar. Não só a investigação do estado mental não basta. Também precisa investigar o que ele andou revelando. Precisa saber o que aconteceu. Ele botou todo mundo no meio, depois retira um, põe de novo, absolve todos, condena. Ali está estranho. Agora, loucura por loucura, o que não falta é insanidade em Brasília. Eu, por exemplo, não acho normal uma pessoa que se refere a si própria como se fosse porta-voz de uma entidade, né? Que é o caso do Lula. O único que pode fazer isso é o Pelé. Podia fazer isso. Porque o Pelé era uma entidade, né, que tinha o nome aí civil de Edson Arantes do Nascimento. Ele falou, o Pelé fez isso, Pelé fez aquilo, porque era mesmo uma coisa à parte. Agora, o Lula, de muitos anos para cá, ele se refere a ele próprio, o Lula. É estranho. O Lula fez isso, o Lula é aquilo. E não só faz isso, como ele também anda se comparando a pessoas que são, digamos, vou ser gentil, são bem diferentes dele. Ele já se comparou a Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Nelson Mandela, Tiradentes e Jesus Cristo. E age como se fosse conselheiro de Deus, né? Com quem conversa todo dia. Isso, para mim, configura um caso de insanidade. Está lá na presidência, então por que o Marcos Duval ou o Randolfo Rodrigues não podem ser loucos também? Agora é 17h59. Eduardo Girão, senador do Ceará, migrou para o Partido Novo. Ele era filiado ao Podemos. Girão disse que a troca de sigla se deve ao fim de um ciclo. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais ao lado de Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. É uma honra muito grande, uma alegria estar no Novo. É um partido que eu sempre admirei, sempre observei as pautas e um trabalho combativo que Marcel e outros colegas fazem na Câmara dos Deputados. No Senado, sei de minhas inúmeras limitações e imperfeições, mas vou tentar seguir
os nossos líderes aqui fazer o melhor possível no limite das minhas forças. Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, compartilhou a seguinte mensagem: estou muito feliz com a chegada de Eduardo Girão como primeiro senador da história do Novo. Uma pessoa íntegra, honrada e de valores e que nos representará muito bem como oposição ao governo Lula no Senado. Eduardo Girão foi um dos candidatos à presidência do Senado, saiu da disputa na última hora e declarou apoio ao senador Rogério Marinho. E a hora de entrevista aqui no programa Oeste Sem Filtro. E para falar desse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão. Boa noite, senador. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí no programa Oeste Sem Filtro. Que timaço que vocês têm, hein? Augusto Nunes, Marco Antônio Costa, Cristina Grêmio e Ana Paula Henkel. Quer mais? Muito obrigada, senador. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Já começo perguntando para o senhor explicar aí qual foi o principal motivo para o senhor fazer a troca de partido do Podemos para o Novo. Vamos lá, Paula. Eu nunca tinha sido político, nunca tinha nem sonhado, nem planejado participar de uma vida partidária, né? Aliás, sou contra essa história de você ter que ser filiado a partido algum para disputar a eleição, né? Eu sou a favor de candidatura avulsa, independente, e continuo. Mas nesses 4 anos que eu passei do mandato no Podemos, eu aprendi muito, tenho muita gratidão, deixei as portas abertas, conversei com todos. Mas é aquela história do ciclo, né? De novos desafios. Eu sempre me alinhei muito com as pautas, com as causas do Partido Novo, né, que é um partido que não tem nem 10 anos ainda, mas tem feito a diferença na Câmara dos Deputados. Você, na política, tem que ter 2 coisas fundamentais, pelo menos, né? É coerência e integridade. E esse partido, ele tem isso, né, e tem contribuído bastante com ideias no Brasil, está passando por uma remodelagem, está buscando ser mais competitivo. Isso é bom, esses momentos de reflexão. E eu percebi isso na figura do presidente Eduardo Ribeiro, que eu tive contato, que eu conheci, perguntei bastante, e eu senti que é um líder servidor e que está muito focado aí para fazer esse partido voltar para o lugar e crescer mais ainda, se posicionando num protagonismo no país. Eu sou contra privilégios de políticos, sou contra essa questão de desperdício da máquina pública. Também as minhas pautas são anticorrupção, anti-impunidade, e isso é a essência do Novo, né? Então, na liberdade econômica, para criar um ambiente favorável de negócios para o Brasil, ao mesmo tempo respeita a posição de cada um dos seus filiados. Eu sou conservador, sim, né? E vejo muitos colegas do Novo, já digo assim, também com essa pegada, e eu acho que a gente pode contribuir muito nesse momento importante da nação. Politicamente, eu sei que, aos olhos dos homens, né, isso, o Novo hoje, muitos consideram, tá fora, tá diminuindo, mas eu vejo aí um ressurgimento como fênix, né, porque intuitivamente eu sei que, embora não tenha tempo de televisão e uma série de outras limitações, pelo menos é um partido diferente no Brasil, e eu acredito no crescimento, sabe por quê? Porque o brasileiro está gostando de política, está se engajando na política, e o Novo vai estar de braços abertos para essa turma de bem que quer fazer a diferença no nosso país. Quem pergunta agora é Marco Antônio Costa. Boa noite, senador. Senador, a questão que fica, eu entendo agora, depois da posse do Lula, é que a direita ela se desmantelou de alguma forma, né? Não existe articulação e parece que não existe um engajamento por parte da classe política na articulação de pautas e na defesa dessas pautas dentro do Congresso. A impressão que dá para nós que estamos aqui observando Brasília nesse momento é essa. O senhor enxerga a importância da articulação para a direita ou para os pensadores que pelo menos se alinham com os princípios básicos, os princípios
conservadores e os valores da direita? Porque, de novo, esse ponto é importante. Parece que não tem articulação. Parece que a saída do Bolsonaro, ele tinha uma conexão direta com a população e não tem absolutamente nada no meio. Parece que todo mundo que está lá quer ser camisa 10. Todo mundo que está no Senado, todo mundo que está na Câmara dos Deputados e se identifica como alguém de direita quer ser camisa 10. Vocês estão trabalhando numa articulação nesse sentido para ganhar mais apoio também? Olha, Marco Antônio, eu acho que nada acontece por acaso. A sua leitura está perfeita, né? Mas faz parte de um processo de aprendizado. Se você pegar a direita alguns anos atrás, eu lembro bem, assim, quando eu via postagens, vou dar um exemplo apenas, a favor do aborto, em um grande veículo de comunicação, eu checava lá todas os comentários, era 95% dentro desse politicamente correto, dizendo que o aborto tinha que ser legalizado e tal. Hoje em dia, e é um legado do Bolsonaro, a gente não pode absolutamente negar isso, né? As pessoas se levantaram com pautas, né? Então, hoje você vê uma postagem no outro grande veículo de comunicação progressista e você vai ver lá metade dos comentários questionando. Então, houve um levante da nação. Eu acho que vai ter eu vejo que a direita vai se reinventar, né? Vai se readequar, realmente é um momento de reconstrução e eu já vejo sinais positivos aqui no Senado, né? Por exemplo, tanto o partido, o PL, como o partido Republicanos, o partido, o PP e o Novo se juntaram para um bloco com 23 senadores para tentar ocupar posições importantes nas comissões, né? A gente está decidindo nesse momento, durante esses próximos dias, essa questão de presidência em comissões, se o Rodrigo Pacheco vai observar a questão da proporcionalidade, que é histórica aqui no Senado, ou se vai fazer como fez na eleição da direção da mesa, onde colocou apenas os seus apoiadores, né? Eu acho que o Brasil, se precisa de uma pacificação, né? Eu acho que esse exemplo tem que vir de cima, não só com palavras, mas também com atitudes coerentes. Então, eu já vejo um diálogo muito bom aqui da oposição. O Rogério Marinho vai ser o líder da oposição aqui no Senado, eu estou como vice-líder, né? E essa composição está sendo feita de uma forma muito harmônica com os outros senadores, e a gente vai sim, a população pode ter certeza, vamos combater o bom combate aqui dentro do Senado, porque esse governo, ele começou muito mal, né? Ele está ainda parado na época da eleição, parece que para eles continua a eleição, e o pior, com revanchismo, né? E dando declarações desastrosas, uma atrás da outra, que tem balançado a economia para lá, para cá, falando em reestatização de algo que já foi deliberado no Senado. Nós trabalhamos a beça aqui no caso da Eletrobras, ficamos de madrugada estudando, trabalhando vários dias e votou na Câmara e agora o governo começa a dizer que vai, a mesma coisa que está fazendo com o Banco Central, né, da independência, começa a dar declarações dando tiro no pé do Brasil, jogando contra o Brasil, né? E isso nós não vamos aceitar. Já não basta um STF, alguns ministros do STF, que desrespeitam essa casa há muito tempo. Agora não é possível que nós vamos ter o governo federal desrespeitando deliberações que a gente fez, votações que a gente fez aqui, soberana, né? Então, vamos que vamos trabalhar para que o bem prevaleça na nossa nação. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Oi, boa noite, senador. Prazer conversar com o senhor novamente. Voltando à questão da sua saída do Podemos para o Partido Novo e seu alinhamento com os deputados do Partido Novo, especificamente com Marcel Van Hatten, que, assim como o senhor, também colocou o seu nome como possível candidato à presidência lá na Câmara. Aliás, no caso dele, pela segunda vez já, tendo um desempenho, inclusive, bastante melhor do que o da eleição passada. O deputado já está colhendo assinaturas lá na Câmara para a instalação daquela CPI do abuso de autoridade, que ele já tinha conseguido assinaturas suficientes no fim do ano passado,
não foi instalado porque não havia prazo regular para isso, segundo dito na época pelo presidente Arthur Lira. O senhor tem ideia, já conversaram, por acaso, sobre esse assunto, de fazer a mesma coisa no Senado, já que existe, inclusive, essa possibilidade de fazer uma CPMI? Exatamente, Cris. Eu tenho conversado muito com o Marcel Van Hatten, é um parceiro desde o início do mandato, né? É um brilhante deputado, vamos combinar, né? Um parlamentar exemplar de postura, né? De elegância e de firmeza naquilo que ele acredita. E aqui no Senado, a gente vai ajudar, sim. Né? Ele já está colhendo as assinaturas, no caso de uma CPI lá na Câmara dos Deputados, mas nós tivemos já com alguns parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, conversando também sobre CPMI, porque essa aí não vai depender de presidente da casa, é uma coisa mais rápida, mais automática, não tem fila, né? E isso é algo para as próximas semanas. Tá ainda parado aqui no Senado, né? A gente teve essa semana apenas um dia de deliberação. Estou falando com vocês aqui do Senado. Na próxima semana também é articulação de comissão. E depois do Carnaval, aí vai ser para valer. Né? E a gente vai mergulhar nessas CPIs. Tem a CPI dos dia 8. As pessoas têm me perguntado muito nas ruas, né? Os brasileiros querendo saber a verdade. E é outra prioridade nossa, né? Agora que tem uma nova legislatura, as assinaturas são para valer, né? Tem que pegar as assinaturas dos novos senadores e vamos entender o que é que aconteceu, né, naquele dia 8. Né? Hoje você vê o governo dando declarações aí, o governo Lula, as lideranças dele, que não quer mais. Né? Então, o que é que mudou de lá para cá? Né? Eu acho que esse sigilo das imagens, todas essas situações embaraçosas que deixam um quê de interrogação para nós, a questão da ABIN, né, dizendo aí, dias antes, para 48 órgãos federais, que o objetivo dos atentados seriam destruir fisicamente as instituições aqui na Praça dos Três Poderes. Então, por que a Guarda Presidencial foi desmobilizada? Por que a Força Nacional também não foi confirmada para o domingo pelo governo federal? Enfim, tem muitos questionamentos que a gente precisa saber e nós vamos lutar, pode ter certeza, por essa CPI para buscar a verdade do Brasil. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão, agora do Partido Novo. Quem pergunta é Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Muito, muito bom tê-lo novamente aqui com a gente. E, senador, na verdade, a minha pergunta são duas mini perguntas em uma só, porque elas se conversam aí. A primeira é que agora, com o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, ele tem um perfil bem diferente do João Amoedo, que agora, né, saiu definitivamente do Partido Novo, mas ele ainda carrega, né, essa etiqueta do Partido Novo, e eu estava olhando aqui o Twitter dele agora, ele só fala do presidente Bolsonaro, ele não olha para frente, ele só fica criticando o que está para trás. E o próprio João Amoedo, até dentro da pandemia, foi um homem que, no Partido Novo, que defende dos pilares do partido é a defesa da liberdade, da responsabilidade individual. O João Amoedo foi completamente contra a responsabilidade individual e a liberdade das pessoas, por exemplo, de procurar uma ajuda médica, seja na vacina, no tratamento, enfim. E isso contaminou um pouco o partido, até na Câmara, as pessoas começaram a criticar, né, os parlamentares do Partido Novo. A minha pergunta para o senhor é se o senhor acha que esse ranço do Amoedo, que o público tem hoje do Amoedo, porque ele não mostra o que o partido defende, mesmo assim ele carrega essa etiqueta. O senhor acha que isso ainda pode prejudicar essa proximidade com o público? E a segunda pergunta é, o Partido Novo tem uma cara de mais libertário, mais liberal, e o senhor, como um conservador, agora está nesse partido. O senhor acredita que o Novo pode se tornar, por exemplo,
o que é o Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, um partido que abrange várias esferas, né, da direita no Brasil? Olha, Ana Paula, eu acredito que ou a gente aprende por amor ou aprende pela dor, né? Isso em tudo na vida. E eu acredito que o Partido Novo está passando por esse processo profundo de reflexão, repaginando, justamente porque deu uma diminuída grande nas últimas eleições, caiu de 8 deputados para 3, né? Mas a primeira vez tem um senador aqui na Casa Revisora da República, na sua história, e eu sinto nas lideranças do Novo, converso muito com as lideranças do Ceará, as nacionais com Eduardo Ribeiro, que é uma grande revelação, um ser humano incrível, né? E Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, o Gilson também, que é de Santa Catarina, deputado federal, a gente percebe muita consciência em trabalhar para o Brasil com mais amadurecimento. Eu acho que tudo na vida é aprendizado. O ex-presidente do partido, o João Amoedo, que já está até desfiliado, contribuiu, acredito, para a formação, e a gente tem que tirar o chapéu. Não é fácil se construir um partido, é fruto de um idealismo, né? E o Novo está aí, cada um colocando o seu tijolo com a sua importância e está prestando um bom serviço ao Brasil. Então, eu analiso o conjunto da obra. É muito importante o trabalho que o ex-presidente fez no partido e, particularmente, entrando agora, eu sou grato por isso. As suas posições pessoais, a gente vê hoje no Brasil uma polarização ainda continuando forte. Isso é muito ruim. Isso faz com que o debate fique um pouco superficial, né? Porque é aquela coisa da cegueira política, o ódio acaba cegando as pessoas, e a gente tem visto isso diariamente. Então, eu acho que algumas posições pessoais podem ter esse quê dessa névoa que acontece com relação a personalismos, né, questionando a figura do ex-presidente, essa coisa toda. Eu acho que o que passou, passou. Nós precisamos olhar para frente, não para o retrovisor. Esse país é magnífico. Esse país tem um potencial no turismo fantástico. O agronegócio nem se fala, a gente já está vindo aí, né? É um povo trabalhador, um povo que tem uma cultura de paz muito grande, né? Que todo mundo gosta. Você viajando pelo planeta, Ana, tu está aí nos Estados Unidos, você fala de Brasil, as pessoas já abrem um sorriso, né? Então o Brasil conquistou isso ao longo da sua história. E é um momento que a gente está passando na nossa jovem democracia. Eu até falei no evento do ranking dos políticos essa semana que nós precisamos resgatar a nossa democracia, né, verdadeiramente, porque ela está hoje ainda em frangalhos, né, tem as redes sociais voltando de parlamentares, mas eu acho que o Luciano Hang, por exemplo, um grande empreendedor do país, continua com as suas redes bloqueadas. Eu não tive notícia que ele voltou. Posso estar equivocado. E outros artistas religiosos, jornalistas que têm contas bloqueadas, não apenas de rede social, não, gente. É conta bancária. Olha que nível de violência. Sabe o quê? É passaporte retido. Por quê? Crime de opinião? Cadê o inquérito? Esse inquérito tem devido processo legal? Então você pode ter certeza que a gente vai continuar aqui buscando que a justiça seja para todos e o fim da impunidade nesse país, de quem quer que seja. Augusto Nunes. Senador, é um prazer conversar com o senhor, e eu queria lembrar que eu acho que o Brasil é o único país, é um dos pouquíssimos países do mundo que age ao contrário das democracias normais, né? No mundo inteiro, os partidos procuram eleitores. Do Brasil, há milhões de eleitores à procura de um partido que os represente. Acho que o Partido Novo tem tudo para ser esse partido, né? Já há eleitores em número suficiente para garantir a boa musculatura do partido. Agora, eu acho também que o partido age, às vezes, com ingenuidade, por valorizar
é o comportamento moral, né, que se deve ter. Eu entendo que não deve existir o fundo eleitoral nem o fundo partidário. Mas isso é uma criação do Supremo Tribunal Federal. E os partidos têm de lidar com a realidade. Tem ali aquela verba anual, o Novo não usa, fica em desvantagem e os outros partidos seguem a vida. Só não acho que o Novo poderia continuar a sua campanha contra a existência desses fundos. Mas utilizar essa verba, já que é legal, isso aí, não seria uma coisa que inibe o crescimento do Novo, como aconteceu nessa eleição. Não tem dinheiro para a campanha, porque quem mudou as regras foi o Supremo. E continua contra. Se um dia estiver em maioria, acaba com esse abuso. O que o senhor acha? Olha, Augusto Nunes, você é brilhante como sempre, colocação perfeita. É como se você for assistir um jogo entre Corinthians e Palmeiras, e aí é o seguinte, a regra é que só pode jogar com os pés, mas o Palmeiras pode pegar com a mão e com os pés, né? Então, quer dizer, as coisas ficam desiguais, ficam desequilibradas, não tem isonomia na competitividade. Você está certíssimo, né? Se está na regra do jogo, se está na regra que existe o fundo, mesmo se posicionando, trabalhando para acabar com isso, votando contra, mas por que não usar? Está lá o dinheiro parado. E isso está sendo discutido dentro do partido com muita serenidade, com transparência. Eu acho que se o partido decidir mais na frente, quem sabe, usar esse fundo que está lá, não tem nem como devolver. Eles tentaram devolver no ano passado, levaram um checão lá de dezenas de milhões de reais e não se pôde devolver, né? Não tem previsão legal para devolver. O partido já tentou de tudo, então que use isso para sua competitividade, para crescer, para levar cidadania para as pessoas, conhecerem mais política, né? E se educarem para a nossa democracia, né? Sobre a República. Eu acho que isso vai ser fantástico, né? Sempre com transparência. Eu acho que essa é uma pauta do Partido Novo, transparência. Então, se um dia resolver utilizar, que use com critérios e de forma muito transparente, porque esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro é da sociedade brasileira que paga com o seu suor e não é barato, é caríssimo. Senador, uma rápida pergunta só antes de a gente finalizar. Eu sei que o seu tempo é breve, mas a gente acabou de noticiar a questão do Marcos Duval, atestado de sanidade mental dele. Rapidamente, o que se conversa em Brasília a respeito do caso Marcos Duval? Vamos lá, Paulo, esse caso ainda está... Eu estava acompanhando o programa e a Ana Paula falou algo muito interessante. Tudo muito estranho, tudo muito nebuloso. O Marcos Duval é um parlamentar, eu gosto de ver o conjunto da obra, é um parlamentar excelente, que tem feito um trabalho, né, tem defendido pautas importantes aqui para a sociedade brasileira, tem tido esse contato direto com as pessoas. Agora, a gente precisa entender exatamente o que é que aconteceu, né? Então, todos nós passamos, eu já passei, e é do ser humano, e a gente tem que ter um olhar humano. Alguns momentos difíceis na vida, onde a pressão é muito grande, onde a gente precisa de reflexão, de serenidade, né? Então, faz parte da vida, do aprendizado. Por isso é importante dar um tempo, esperar o que é que vem de todas essas informações, buscar a verdade sobre isso, porque tem coisas ali, por exemplo, que ele fala que trocou mensagens com o ministro, né? Então, eu estou vendo uma campanha muito grande de desacreditação dele, né? Pegando essas declarações confusas, né? E que todo mundo está sem entender, faz parte disso. Agora, desacreditar por completo tudo, será que não tem algo ali que é grave, que precisa ser analisado? Como é que essa história dele estar conversando com o ministro do Supremo, trocando mensagem, reportando uma suposta
tentativa junto ao presidente de gravação do ministro, enfim, e o ministro está sabendo disso há quanto tempo? E isso é legal? E deixar isso acontecer? Está entendendo? Eu acho que nós precisamos deixar essa poeira sentar, decantar um pouco tudo isso, né, e voltar ao assunto mais à frente para poder linkar, porque está tudo ainda muito confuso. Perfeito. Nós conversamos ao vivo com o senador do Novo do Ceará, Eduardo Girão. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Até uma próxima. Parabéns pelo trabalho, né? Eu sou um admirador do trabalho de vocês e que Deus abençoe a todos. Muita paz. Obrigada. Agora 18h26. Nós seguimos ao vivo na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. Você que está nos acompanhando, a gente convida você a se inscrever na nossa plataforma, deixar o seu comentário, deixar o seu like, interagir no nosso chat, que a gente está aqui acompanhando todas as mensagens que vocês mandam ao vivo aqui pra gente. Temos mais de 131 mil inscritos no nosso canal e a gente precisa ampliar a nossa comunidade aqui na plataforma Rumble, além do programa Oeste Sem Filtro. Nós também temos o Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, toda a grade de programação aqui da Revista Oeste você encontra num só lugar aqui na plataforma Rumble. E a gente segue agora com mais informações e notícias no programa Oeste Sem Filtro, porque os senadores Eduardo Girão, agora do Novo do Ceará, e Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, apresentaram um projeto para extinguir a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, vinculada à Advocacia Geral da União. O órgão foi criado pelo governo Lula para combater a desinformação. Segundo os parlamentares, desinformação é ainda um conceito vago e até certo ponto abstrato, não tendo a própria AGU indicado sua concepção sobre o termo. Marco Antônio, quero te ouvir a esse respeito. Realmente não existe, né, na legislação, na lei brasileira, um tipo penal para caracterizar desinformação, fake news, né? Esse é o sonho de todo ditador. O sonho de toda ditadura é usar um pretexto, então a defesa da democracia, o combate às fake news, o combate ao discurso de ódio. Então eles usam essas expressões e conferem a elas o significado que eles querem dar. E qual é esse significado, via de regra? Né? É tudo aquilo que o meu opositor defende e eu não. Então essa é a grande manobra utilizada por ditadores. A gente vê ao longo da história isso, o século XX inteiro está repleto de exemplo que mostra exatamente como os governos e regimes totalitários se sobrepõem gradualmente sobre a classe política, sobre o cidadão comum e acabam intimidando as pessoas, criando a espiral do silêncio. Hoje mesmo, na imprensa, você vê 90% da imprensa corrompida por questões econômico-financeiras. Claramente isso daí é muito fácil você ver o nível de bajulação dos absurdos que tem acontecido nesse só um mês, né? A gente está falando de um mês aí de mandato e já tem conteúdo para mais de um ano. E mesmo assim, a imprensa continua nesse papel de buscar a sua salvação por meio de conchavos, por meio de linhas de financiamento, pode ser via SECOM, pode ser via BNDES. Alguma coisa eles estão pedindo e eles vão receber. E a outra parte da imprensa deve ser aniquilada. Quem discorda deve ser aniquilado. O político opositor deve ser caçado. E a grande arte deles é sempre usar essas expressões totalmente vazias, mas que, infelizmente, muita gente que não está atenta ou que se vê, às vezes, cooptada por esses órgãos de imprensa, acaba repetindo. A defesa da democracia, como se fosse alguma coisa concreta, material. Fake news, você quer ver fake news? Liga nos canais mainstream, liga na Globo. Passa o dia inteiro assistindo o Globo News que você vai ver fake news. Literalmente, você vai ver a distorção de fatos, a utilização de adversativas constantemente. Tá ruim, e agora mudou. Tá ruim, mas tá bom. É um absurdo, mas pode melhorar.
Então, eu entendo que são maneiras burocráticas que regimes autoritários utilizam para perseguir pessoas. Porque é sempre assim também. Você violou, Paula, a linha B do artigo 2º do regimento, vinculado à portaria, vinculado à lei que tem fundamento constitucional. Então eles usam desse aparato burocrático para perseguir pessoas que não concordam, que se opõem, e geralmente essas pessoas são aquelas que defendem a liberdade e a autonomia do cidadão perante o Estado. Em conversa com jornalistas, Ana Moser, ministra do Esporte, foi convidada a explicar o que pretende fazer para melhorar a formação de jovens atletas. Vamos ver o vídeo. Esporte que tem uma certa dificuldade na formação de jovens talentos. Como é que o Ministério está pensando em relação a isso? Não, o grande responsável por esse planejamento é o COB, o Comitê Olímpico e as confederações, enfim, tem toda uma participação nisso. Acho que o que o Ministério pode contribuir é buscar fortalecer todas as instituições que fazem esporte e juntar, buscar juntar, a gente está buscando construir essa conversa com um planejamento conjunto e estabelecer conjuntamente uma visão do que é o esporte no país, que inclui o esporte de rendimento, mas não só o esporte de rendimento, mas também o esporte de rendimento. Mas, enfim, é inegável, né, o avanço do esporte nos últimos anos, em todas as modalidades, especialmente com o projeto da Olimpíada no Rio, trouxe, né, uma organização e uma estruturação para todas as modalidades, e que até hoje, né, depois do Rio, a Olimpíada do Japão, de Tóquio, também com bons resultados. Então eu acho que é uma questão de avançar mais ainda, porque nunca está o suficiente, mas o esporte no Brasil está num ótimo patamar e a gente tem que lutar para também que se mantenha aí. Na internet, muita gente achou que Ana Moser aprendeu a falar uma variante do dilmês, subdialeto criado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Na minha humildade, né, no meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso, porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque deu alegria ao futebol, porque a gente, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente, ela tem esse lado brincalhão e alegre. Ana Paula Henke, eu vou pedir ajuda para a tradução do primeiro vídeo, ficou complicado aqui. Ela foi interpelada aí em relação à formação de jovens atletas e entrou até a Olimpíada de Tóquio na conversa. Olha, Paula, eu recebi esse vídeo hoje, acho que umas 15 vezes. Viralizou, né? A parceira da Dilma aí dilmou, né? E nem os anos todos que eu passei do lado dela eu vou conseguir entender. Esse vídeo realmente ficou complicado, né? Então parece que para fazer parte desse governo ou você precisa ter aquela capivara caprichada, né? Ou você precisa ser um ministro golpista que votou a favor do impeachment da Dilma, temos 7, né, entre os 37 ministérios, ou você precisa falar o dilmês, né? Agora, é curioso que a ministra do Esporte, Ana Moser, não é chamada de ministre, tinha que ser ministre, porque esse governo ideológico não é todos para cá e... aliás, eles não decidiram ainda, né, se é presidenta, se é presidente, mas tinha que ser ministre. Olha, apesar de ser muito engraçado esse vídeo, Paula, a tristeza é que a volta do Ministério do Esporte, que tinha perdido o status de ministério com o ex-presidente Michel Temer, passou a ser apenas uma secretaria muito mais eficiente, muito mais eficaz, e saiu ali dos tentáculos, né, para esquemas de corrupção que o PT usou muito bem nas administrações da Dilma e do Lula.
Era um ministério ali que passava uma dinheirama por ali que os atletas, ninguém sabia onde o dinheiro ia parar. A tristeza é que a volta desse ministério não vai apenas colocar dinheiro aí onde a gente não vai poder acompanhar, mas é a volta de um ministério apenas ideológico. E no campo do esporte feminino, a nova ministra do esporte, né, aí, apesar de todo o dilmês dessa entrevista, numa recente entrevista ela demonstrou que não vai proteger as mulheres e vai permitir, inclusive, ajudar a que homens biológicos, homens, né, para o esporte, homens que façam a transição aí para o gênero feminino, eles possam competir com mulheres, tendo assim o campo da exclusão feminina. Não é apenas um ministério ideológico, Paula. Infelizmente, é um ministério misógino comandado por uma mulher. Augusto Nunes, eu não queria ser a jornalista ali que fez a pergunta. Olha, a única informação que se depreende dessa fala é o seguinte: não existe vida inteligente na cabeça da ministra do Esporte. Não existe. Eu sou estudioso, né, de fenômenos linguísticos parecidos. A Dilma Rousseff eu passei 5 anos tentando entender, não consegui entender o que é que se passava na cabeça da Dilma quando ela produzia alguma frase lá no cérebro, né? Tinha 1,5 neurônio. Aí, no percurso, o que será que acontecia no percurso entre o cérebro e a boca para sair aquilo da Dilma que nós vimos? Não dá para entender. Você vê, eu vejo, a capacidade de ver, eu vejo, vai para cá, vai para lá, nada. A Ana Moser, ela simplesmente não sabe nada além de como é que se joga vôlei. A Ana sabe muito mais. Ela fez sucesso como jogadora e resolveram botar como ministra. Eu, como sou um apaixonado por esporte, fico preocupado. Se eu fosse um jovem atleta, eu ficava desesperado. O que ela chama de rendimento? Nós podemos fazer com rendimento. Explica. Está falando de esporte de alto rendimento. Até isso precisa ser explicado por uma ministra. Ela não, ela vai direto. Vai direto. Então ela está pronta para fazer qualquer coisa que seja, é um terreno baldio lá, o cérebro. Então você vai jogando detritos, informações que prestam, que não prestam, e vai acabar prevalecendo a parte ruim, como já lembrou a Ana. Agora, o que é que leva uma mulher dessa a ser ministra de esporte? O que ela vai fazer com o jovem atleta? O Brasil não tem uma política esportiva definida, nunca teve. Os americanos têm as escolas, né? Há países que tentam clubes, o Brasil já tentou isso aí. Olha, quando se espera isso, ela fica falando que na Olimpíada do Rio se criou a base aí para que o Brasil subisse, para que o nível do esporte brasileiro subisse. O que aconteceu nas Olimpíadas do Rio foi que torraram 59 bilhões naquilo ali, claro, só podia ser feito por uma trinca formada pela Dilma Rousseff, Luiz Fernando Pezão, governador do Rio, e o prefeito Eduardo Paes, todos tendo como conselheiros Sérgio Cabral. Então, ela não entendeu o que se passou em Tóquio, nem no Rio, faz uma salada dessas. Ela me passa a sensação, Ana Moser, daqueles esportistas que passam por um país e registram, assim, como o Lula falava do Panamá. Panamá é aquele lugar que a gente para, faz escala quando a gente vai para Cuba. É isso que elas lembram. Está no Ministério, uma das 37. Pode vir coisa boa? Não. A gente não entende o que ela fala, nem a Dilma. Augusto, no chat, o Beto Marchal chamou de Ana Dilmoser. A gente tem de recolher a Ana Paula Henkel,
que ela, além de poliglota, ótimo, fala bem todas as línguas, ela entende subdialetos complicados. Ela sabe conversar com a senadora Leila, né? Ela entende vagamente, eu acho. Eu não entendo, mas a Ana vai me ensinar. Como é que ela entende o que fala a ministra Moser? E a Ana escapou de ser secretária. Dois pontos, Augusto. Você mencionou, né, do esporte aqui nos Estados Unidos. Aqui não tem Ministério do Esporte, não. Não, exatamente. Aqui não existe nem Ministério da Cultura, com todo Hollywood aqui, a cultura do entretenimento. Aqui também não existe Ministério da Cultura. E um ponto interessante que a ministra não comentou sobre as nossas medalhas, ótimas medalhas, um número muito bom na Olimpíada de 2016 no Rio. Ela não comentou que muitos atletas medalhistas não conseguiram patrocínio, não conseguiram ajuda do governo e as medalhas vieram através da ajuda das academias militares. Atletas que entraram para as forças militares, seguiram todo o programa de uma carreira militar, tiveram todo o apoio do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Ali eles treinaram, tiveram nutricionistas. Por isso que em 2016 muita gente ficou ali, né, triste da vida, zangado. Muita gente da esquerda, porque muitos atletas colocaram a mão no peito ou fizeram continência no pódio exatamente pelo apoio irrestrito que eles tiveram das nossas Forças Armadas no treinamento. Maravilha. Cris, Marco, eu quero ouvir vocês também nesse assunto, mas vou adicionar mais um ingrediente, porque ontem Lula decidiu que é a substituta ideal do economista e diplomata Marcos Trujillo na presidência do Banco do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O mandato de Trujillo vai até 2025. O presidente faz questão de encurtá-lo por continuar indignado com um comentário feito por Trujillo em 2018, num programa de rádio, em que se referiu ao então presidiário como o presidiário. Um vídeo pode ter antecipado o que Dilma Rousseff vai fazer logo depois de assumir o cargo. Vamos acompanhar. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E aí, Marco, que tal a possível substituta de Marcos Trujillo na presidência do Banco BRICS? A Dilma... O problema do mundo político, e isso serve para qualquer país do mundo, o pessoal tem que entender de uma vez por todas, né? Pelo menos a gente tenta, como conservador, transmitir essa premissa básica. O Estado é gigantesco. Quando você coloca uma pessoa que não consegue administrar uma banca de jornal, se você desse uma banca de jornal para Dilma, ela levaria à falência. Ela não conseguiria administrar uma banca de jornal. E você dá o quê? Você dá uma entidade com uma mega infraestrutura, com uma série de postos para preencher, de vagas, de cargos para ela fazer acordos políticos, para transacionar com pessoas do meio empresarial também. Você está dando prato cheio para relação que o Sérgio Lazzarini fala do capitalismo de laços, para criar uma via direta de empresários que estão dispostos a se corromper, a serem corrompidos e a corromper, junto com o Estado. Isso gera o que a gente chama de capitalismo crônico, que é a subversão da livre concorrência, a subversão da livre iniciativa. E o que geralmente uma pessoa medíocre vai fazer? Ela vai por esse caminho. De novo, porque se ela tiver que fazer gestão, ela não sabe. Agora, para fazer acordão, para fazer esquema, aí é prato cheio. Esse pessoal sabe fazer isso. O PT sabe fazer isso há 50 anos. Desde antes da fundação do PT. Esse pessoal, lá na época do sindicalismo, sabe o que é esquema. Faziam esquema. Então, é óbvio, né? A gente dá risada, eu peguei um tom mais sério aqui, mas é porque é chocante. Você vê o nível
dos cargos que vão ser ocupados e a mediocridade e o nível, a baixa qualificação de uma série de pessoas que têm cargos de poder e influência no Brasil é decepcionante. Cris Grêmio, você pode escolher, pode falar do vídeo da Ana Moser, o vídeo da Dilma sobre a Meta, o vídeo da Dilma falando do Ganso e do Neymar, fica à vontade. Tem mais coisa, viu, Paula? A nossa audiência está aqui se divertindo dentro do possível, né? Porque é rir para não chorar. Lembrando de várias pérolas, estocadora de vento, vai plantar mandioca, estão dizendo que vai plantar mandioca na China, se assumir o BRICS. Tem um aqui que já falou que ela, obviamente, foi indicada para o BRICS porque ela deve falar mandarim. Eu fico imaginando o Dilmês em mandarim, como seria. Olha, é duro, viu? É muito difícil. Eu gostei de vários comentários na linha do ela tá enrolando, porque obviamente não tem nada para dizer. E aí tem uma aqui, a Delcimar Bezerra falando o seguinte: a explicação é simples. Não falam coisa com coisa porque não tem objetivo nenhum a não ser o desvio de dinheiro. Então, sendo verdade ou não, é essa mensagem que passam para o brasileiro mais atento, porque quando vão para frente de uma câmera, assumem um microfone, se dispõem a conversar com um jornalista e não conseguem responder uma pergunta básica sobre os projetos para a área que ela acabou de assumir e mais, né, a área onde ela fez carreira. A Ana lembrou aí né, da Ana Moser como jogadora de vôlei, aí vem dizer que vou buscar fortalecer todas as instituições que trabalham com esporte. Sim, é o mínimo, né, que um ministro do esporte pode fazer, mas e aí? Nós vamos trabalhar conjuntamente, em conjunto, eu e a instituição e eu. Aí fala que avançar sempre, o esporte brasileiro melhorou, mas avançar sempre porque nunca é suficiente. Enfim, realmente não disse nada porque não tinha nada a dizer. Uma pessoa vazia dessa, pessoal elogiando a tua definição aqui, Augusto, do terreno baldio, uma pessoa dessa que parece um terreno baldio vai oferecer o quê? Não consegue oferecer nada numa entrevista e muito menos à frente de um ministério, infelizmente. E aí a Dilma aqui dizendo que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Eu vi, parei de ver, voltei a ver. Bom, o bom é que a gente viu, parou de ver, voltou a ver para a gente poder rir um pouco no meio de tanta desgraça. E só para finalizar, acho que vale o Augusto relembrar a gente aqui, Augusto, porque o Marco falou aí que Dilma não conseguiria ser gestora de uma banca de revista, mas parece que ela já levou à falência uma loja de 199, né? Foi. E é 1,99. Augusto tem PhD em Dilmês, conta aí, Augusto. Lá em Porto Alegre, conseguiu. Ela tinha uma sócia, pobre sócia, né? Acreditou na Dilma, economista. Que doutor em economia, que ela mentiu na apresentação de um Roda Viva. A Dilma não entende nada de nada. Ela era nomeada porque ela era mulher de um cara que era influente no PTB, no antigo PTB, e aí depois PDT. E é por isso que ela foi fazendo carreira até virar poste do Lula e deu no que deu. Eu não entendi mesmo o que a Dilma falou durante tantos anos. Agora, o que chama a atenção, sempre nesses vídeos, a gente pediu que ele fosse até o fim para registrar os aplausos dos áulicos. Eles aplaudem como se estivesse ouvindo não uma coisa compreensível. Não, um grande momento da oratória e da política. E entre os que aplaudem, quem é que está brilhando lá? Aloysio Mercadante. Então deve ser essa a meta dele para o BNDES. E aí me vem o Lula, sobretudo movido pelo lado vingativo dele, querendo substituir o Marcos Troiro pela Dilma Rousseff, na presidência do Banco dos BRICS. O Marcos Troiro é um grande economista, um ótimo diplomata, foi escolhido pelo Paulo Guedes para um cargo importante na equipe econômica, fez um belo trabalho. Foi ele quem avançou no processo de antecipar o tratado entre o Brasil e a União Europeia. Aí ele foi indicado para a presidência do Banco dos BRICS para ficar até 2025.
Ele tem feito um ótimo trabalho conseguindo verbas que se prestam à solução de problemas graves do Brasil. Aí o Lula quer botar no lugar desse homem, que eu conheço muito bem, somos amigos, né? Ele fez esse comentário na Jovem Pan, registrando um fato. Não é desinformação, é o contrário da desinformação. O Lula estava preso. Você chama preso do quê? Presidiário. O Lula não esquece e quer trocar. Agora, o que é que vai acontecer? Se não dá para entender a Dilma em português, imagine ainda com outros idiomas o que é que vai acontecer. Vão esquecer a Dilma numa sala, ela pode ser encontrada daqui a muitos anos, lá nessa mesma sala, por não encontrar a saída. E vão cuidar de problemas reais dos outros países. É assim que avança, né, o governo do líder da vanguarda do atraso, que é o Lula. Agora, 18h51, estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever na plataforma, deixar o seu comentário, o seu like, interagir também no nosso chat. Além do programa Oeste Sem Filtro, você também encontra aqui Estúdio Oeste, Oestecast e As Liberais, toda a grade de programação aqui na plataforma Rumble. Também quero convidar você que está acompanhando aqui a Revista Oeste, está interagindo aqui no chat. O pessoal gostou aqui dessa história toda de Ana Moser, Dilma, Rousseff, todo mundo aqui dando vários insights aqui, várias ideias para outros vídeos aqui, Augusto, para a gente trazer. Vamos atender a todos os pedidos aí. Não vai prazer. faltar oportunidade. A gente convida você que está nos acompanhando, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, a assinar a nossa revista digital toda sexta-feira. Aliás, amanhã, conteúdo exclusivo é lançado pela manhã no site da Revista Oeste. Para assinar é muito simples. Você pode entrar no site revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela. É um passo a passo muito simples para você se tornar também o nosso assinante. Com assinatura você tem acesso exclusivo aos textos dos melhores jornalistas do Brasil, com certeza Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, grande timaço toda sexta-feira para você, um conteúdo exclusivo. Agora, 18h52 e a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. Lula precisa explicar a gastança de quase R$400 mil na compra de imóveis sem licitação para os palácios e residências oficiais. Parlamentares que acionaram a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União alegam que a compra não se enquadra nas hipóteses previstas em lei de dispensa de licitação, o que pode representar prejuízo aos cofres públicos. Deltan Dallagnol, deputado que assinou o ofício com outros 8 parlamentares, disse que ninguém sabe quais móveis são, para onde foram, quais suas características ou por que a compra foi realizada sem licitação e sem transparência. Ana Paula, nessa semana, só para a gente relembrar aqui para nossa audiência, o Lula e a Janja voltaram a morar, então, no Palácio do Alvorada depois de 36 dias instalados em um hotel aí de luxo em Brasília. E a gente leu aqui, comentou aqui no programa, em nota, porque o Lula tinha dito que só se mudaria para o Palácio do Alvorada se houvesse reforma, que o Ministério da Casa Civil informou em nota que, abre aspas, o Palácio da Alvorada passou por um serviço de manutenção predial que compreende a recuperação de piso, paredes, parte elétrica. Foi realizado o trabalho de manutenção para tornar o Palácio da Alvorada habitável e em condições de receber o presidente da República e a primeira-dama, fecha aspas. Então, essa foi uma nota oficial que a gente deu aqui, inclusive, essa semana do Ministério da Casa Civil, que não diz muita coisa, né? É engraçado, né? Como essa gente é o socialista nato, né? Ele quer um mundo bem pior para você, ele quer que você tenha apenas uma televisão em casa, que você ande de bicicleta, enquanto eles andam de jatinho, enquanto eles moram em palácios, enquanto eles estão em hotéis aí caríssimos, relógios, né, no braço de mais de R$100 mil, canetas aí chiquérrimas para assinar documentos, mas eles pregam, né, a humildade,
eles pregam a tolerância e são intolerantes, na verdade, com o nosso dinheiro. A própria, né, a ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, falava, não é o dinheiro do governo, é dinheiro do pagador de imposto. E é muito fácil você usar o dinheiro dos outros. Então, naquele vídeo lá que o nosso querido craque Silvio Navarro sempre fala, né? Parece um extreme makeover, que a Janja, a primeira-dama, convidou um canal de televisão para mostrar o palácio. Olha aqui uma rachadura, essa cadeira não estava aqui, essa cadeira, esse móvel, essa estátua não estava aqui, tinha uma aqui. Pois eu estava vendo uma análise de um arquiteto exatamente do vídeo que foi ao ar nessa emissora com a repórter e a Janja, e um vídeo de 2018, quando a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, entrou ali no Palácio pela primeira vez, e tudo está absolutamente igual, Paula. Igual, só que gastar o dinheiro dos outros é o que socialista gosta de fazer. E nós temos uma primeira-dama hoje que é uma primeira-dama socialista nata. Ela gosta de gastar dinheiro do pagador de impostos. Voltando rapidamente só no ponto da Dilma, o Augusto estava falando, né, do Troirro, que ele tem um mandato até 2025. Augusto, o orçamento do Banco dos BRICS é de 100 bilhões de dólares para esse ano. Imagina esse dinheiro também na mão do PT se ele conseguir empurrar a Dilma para lá. Feito. Marco Antônio. Eu adoro história e eu gosto de aprender com a história. Eu acho que todo mundo gosta de aprender um pouquinho com a história do mundo, das civilizações. E a vida na babesca dos ditadores e dos democratas, né, esses grandes defensores da democracia, você consegue ver claramente na Coreia do Norte. População miserável e a vida na babesca do Kim Jong-un, do pai dele, do Kim Jong-il, e antes disso, do avô dele também. Você vê Cuba, né? Fidel Castro, a família de Fidel Castro, muito rica. Você vê Venezuela, o Maduro. Todos os grandes ditadores aí do mundo, eles têm uma vida na babesca. Eles se aproveitam do aparato estatal para fins pessoais. E eles, esse negócio, dispensa de licitação, se a licitação é obrigatória, é contornável. Né? Para eles, quando eles querem alguma coisa, eles conseguem, seja diretamente ou indiretamente. Seja um favor de um empresário amigo, seja fazendo a dispensa de licitação com algum parecer de um ilustre advogado amigo. Então, conseguir o que eles querem, eles vão conseguir. O que a gente está enxergando agora é a hipocrisia. O ponto mais importante aqui é destacar isso. É a hipocrisia que rege a vida do pessoal que está imbuído nessa mentalidade esquerdista. Cinismo e hipocrisia são absolutamente necessários para você ser um esquerdista. Se você não é um hipócrita e se você não é cínico, naturalmente você não vai se tornar um esquerdista. Porque é isso, né? É o discurso para a população miserável e pobre e na prática, na realidade, são outras ações que você toma para a sua vida e nos seus, né, nos seus ambientes aí, nos seus setores privados e íntimos. Augusto Nunes, a nota oficial do Ministério da Casa Civil fala em manutenção predial, não fala nada de imóveis. E aí vamos incluir nessa conta aí dos quase 400 mil, mais de quase 220 mil em diárias no hotel, né, em que Lula e Janja ficaram aí no começo do ano. Essa explicação, essa nota é tão clara quanto a declaração da nossa ministra do Esporte, né? Não dá para explicar nada. Seguinte, vamos direto aí ao ponto. A Janja noivou na cadeia, né? O casal noivou na cadeia. Pois ela não achou pouco para o casal, né? Já estão vivendo, se casaram. Né? Achou pouco a suíte presidencial de um hotel bom em Brasília. Toda a suíte presidencial é muito boa. Achou pouco o Palácio da Alvorada que ela encontrou e mandou o maridão fazer reformas ilegais. Primeiro, porque não pode dispensar a licitação, ponto. Segundo, a lei é claríssima.
você só se pode mexer num patrimônio histórico, parte do patrimônio histórico, como o Palácio da Alvorada, depois de estudos feitos por especialistas, e você não pode contratar qualquer empresa, não. Tem que ser uma empresa com experiência suficiente nesse ramo. O Lula fez tudo errado. Na primeira passagem lá, a primeira-dama, Marisa Letícia, botou aquela coisa horrorosa, que era a estrela do PT com sálvias, né? Ela achou de um bom gosto maravilhoso. Tiraram. Foi obrigada a tirar. Agora a Janja, ela é o seguinte, deu o golpe do baú, desembarcou com tudo. Em Brasília, vai para todas as reuniões, reunião do BNDES, ministério, agora embarca na comitiva, aí está passeando. O que é isso? O que é isso? Nós tivemos o exemplo da dona Ruth Cardoso, não custa tentar seguir. Claro que não vai conseguir. A Ruth Cardoso foi a única que chegou com vida própria a Brasília. Agora a Janja, pronto, porque casou, repito, com o noivo que conheceu na cadeia, agora nem palácio serve, é demais, né? Lula viajou hoje para os Estados Unidos. Amanhã ele vai se encontrar com o presidente Joe Biden na Casa Branca. No Twitter, Lula escreveu: queremos construir relações e parceria e crescimento entre nossos países pelo desenvolvimento da nossa região, debater ações pela paz no mundo e contra as fake news. Os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, embarcaram com o presidente. A primeira-dama, Janja, também está na comitiva. Cris Grêmio, olha ela de novo, está em todas, primeira-dama. Eu vou fazer um comentário sobre a notícia anterior, porque vocês estavam falando aí da reforma do Palácio e eu pesquisando, e é inacreditável. Primeiro, lembrar que exatamente um mês atrás, essa primeira-dame, né, a primeira-dame atual, tinha acusado a Michele Bolsonaro de ter deixado o Palácio da Alvorada fora de condições não habitável, fora de condições de viver. Você imagine que um casal presidencial saiu deste palácio poucas semanas atrás e estava em condições habitáveis. De repente, ficou inabitável. Não tem nada a ver com 8 de janeiro isso aqui. Porque aqueles vândalos quebraram uns vidros, umas cadeiras ali, morreu. Não tem quebra de parede, de fiação elétrica, não arrancaram isso. Na nota oficial aí fala que precisava devolver em condições habitáveis. De novo, estava sem condições habitáveis. Como que um presidente da República e sua esposa e suas filhas ficaram lá durante 4 anos? Se não estava habitável. Tudo muito estranho. Mas o que eu queria dividir com a nossa audiência aqui, segurem aí, porque realmente é de embrulhar o estômago. Eu estava vendo reportagens sobre os móveis especificamente e essa decisão do deputado Deltan Dallagnol, agora deputado, junto com outros deputados, de pedir que o Tribunal de Contas da União investigue, né, a Controladoria Geral da União, investiguem esse gasto. Só com compra de móveis sem licitação, foram gastos agora R$ 379.428. Detalhe, são 11 móveis que foram comprados. Eu fiz a continha aqui, dá quase R$ 34.500 por móvel. Qual é o móvel que custa R$ 34.500? Talvez uma daquelas grandes mesas de reunião para 37 ministros, sim, mas não é para o palácio onde vai habitar o presidente e a primeira-dame, para ficar na linguagem neutra que eles tanto adoram usar. Então, que móveis para o dia a dia que custaram R$ 34.500 cada um e foram necessários serem comprados com urgência. Eles ficaram 40 dias na suíte presidencial de um hotel, gastando mundos e fundos do nosso dinheiro, né? Bem lembrado pela Ana aí a fala da Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público, é dinheiro do contribuinte que está sendo usado pelos governantes.
do nosso dinheiro, eles gastaram uma fortuna em suíte presidencial por 40 dias e não houve tempo para fazer licitação para comprar móveis que precisavam ser comprados com urgência. Realmente tem que investigar isso aí e eu espero que a AGU e o Tribunal de Contas da União tenham independência. A gente sabe que o Tribunal de Contas da União já está meio dominado, bastante aparelhado ali por um certo partido dos trabalhadores aí que governou o país durante 16 anos e ficou, 14 anos, e ficou aparelhando todas as instâncias de cortes superiores aí, também do Tribunal de Contas da União. Mas eu espero efetivamente que investiguem, precisa ser investigado. Em relação à Janja aí para mais essa carreta aí, né, nada surpreende. Eu acho que a gente só precisa fazer um exercício rápido de memória e lembrar onde estava a primeira-dama, Michele Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro, lá em 2019. Eu lembro dela já muito, muito empenhada em colocar tradutores de Libras em todos os setores do governo, preocupada com as doenças raras, com os brasileiros que têm doenças raras e trabalhando muito a fundo para que essas pessoas não ficassem desassistidas e criando uma rede nacional de voluntariado que foi um dos maiores legados já deixados por uma primeira-dama nesse país, apesar de a imprensa em geral não ter noticiado nada disso ao longo de 4 anos. Então, Janja, vamos trabalhar, até porque o teu marido gosta de viajar com outras companhias, viu? Prepare-se e acostume-se com isso. Ana, quero te ouvir a esse respeito. No Twitter, o Lula propôs aí um clube da paz com o presidente Joe Biden, é isso? Pois é, alguns pontos sobre essa visita, Paula. Bom, primeiro, quem está acompanhando o Lula, né? Ministra do Meio Ambiente, ministro da Fazenda e a ministra que acho que podemos falar que dos direitos humanos, né? É uma agenda ideológica, uma viagem ideológica, uma pauta ideológica, até porque aqui os ecoterroristas nos Estados Unidos é só... Agora, há 2 dias, o presidente Joe Biden fez o famoso discurso do Estado da União e, mais uma vez, colocou aí na pauta que a agenda ambientalista precisa ser implementada a toque de caixa, porque é uma ameaça à existência humana se ela não for colocada, aquela história de Davos, né, que comentamos aqui também. Isso é uma pauta absolutamente ideológica. Engraçado que aí eles não falam sobre fake news, porque toda essa pauta, essa agenda ideológica, Agenda 2030, Davos, não tem embasamento científico nenhum. Entrevistamos aqui o professor Ricardo Felício e ele deu uma aula, né, exatamente sobre essa agenda. Um outro ponto que não caiu muito bem aqui na Casa Branca, Paula, foi que no encontro que o Lula teve com o chanceler alemão, o Olaf Scholz, ele disse ali naquele encontro que a China deveria ser a mediadora ali no conflito entre Ucrânia e Rússia. E isso não caiu bem na Casa Branca porque existem já rusgas agora, principalmente com os balões de espionagem chineses aqui sobrevoando o território americano. Um agora já está, inclusive, na América Latina. Então, isso não caiu muito bem na Casa Branca. Vamos ver como esse assunto vai ser tocado, já que Lula continua defendendo que a China deveria ser, né, a peça mediadora desse conflito. Outra coisa que eu acho que vai acontecer na pauta do Lula é ele tentar empurrar o 8 de janeiro para o mesmo balaio do 6 de janeiro. A invasão ao Capitólio, a invasão aos prédios federais em Brasília, a extrema-direita, os nazistas, os fascistas, a democracia, aquilo tudo que nós já conhecemos. O que de fato não vai acontecer já que uma ministra, né, dos direitos humanos ela estará aqui, conversa sobre direitos humanos, sobre a amizade do Lula com Cuba, com Nicarágua, com a Venezuela, o que está acontecendo com os humanos desses países, a amizade do Lula com ditadores.
Isso provavelmente, Paula, não vai entrar numa pauta, mas a pauta principal para mim vai ser essa do combate à extrema-direita que anda crescendo no mundo e ameaçando a democracia, as liberdades, etc, etc, etc. Agora, 19h09. A Justiça Federal do Rio de Janeiro derrubou a última ordem de prisão domiciliar contra Sérgio Cabral. O ex-governador vai continuar com a tornozeleira eletrônica, mas agora poderá sair da sua casa em Copacabana. O político ficou 6 anos na cadeia. Ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão em processos da Lava Jato. E aí, Marco, agora os cariocas vão poder cruzar aí com Sérgio Cabral na orla de Copacabana? A Lava Jato e as suas múltiplas operações, ela trouxe no começo uma esperança para os brasileiros da punição de grandes empresários corruptos, né, grandes nomes da corrupção no meio empresarial e político. Isso gerou meio que aquela noção de, poxa, eu entendo que alguma coisa boa está acontecendo. É óbvio, isso eu já debati muito na Jovem Pan. Você pode ter críticas pontuais com relação a algumas questões de algumas operações. Isso é normal. Agora, querer simplesmente apagar como se nada tivesse acontecido, as provas, o dinheiro devolvido, o tamanho da corrupção nunca visto antes no mundo ocidental, né, nessa democracia que eles tanto falam. Então, o nível de corrupção, para você ter uma ideia, de um gerente da Petrobras era de centenas de milhões de dólares. Os números são absurdos, são inconcebíveis. É uma coisa que a gente não consegue nem entender a dimensão da estrutura de corrupção que foi montada dentro da Petrobras e, né, em várias empresas aí que participaram dessa investigação, dessa operação. A hora que você vê essa situação com o Cabral, acho que é premente a mudança, a reforma do direito penal e processual penal, a mudança da legislação, para que isso não possa acontecer, porque é a consolidação da impunidade no Brasil. É a coroação de que não tem mais nada que a gente pode ter esperança com relação a esses grandes nomes da corrupção aqui no Brasil. E eu vou falar mais. Eles voltaram e eles fizeram pós-doutorado, livre docência na matéria. A corrupção vai acontecer nesse governo petista, vai ser de uma forma muito mais requintada. Não achem vocês, porque eu vejo muita gente ainda esperançosa. Não, veja bem, agora o Estado tem uma série de salvaguardas e empecilhos para que a corrupção ocorra a nível estrutural. Lê do engano, meu caro. Lê do engano. Eles estão voltando com experiência, com tempo em prisão e com mais ódio no coração e mais vontade de roubar do que nunca. E aí, Augusto, o Sérgio Cabral era o último preso, né, da Operação Lava Jato, político preso da Lava Jato, que agora pode andar aí tranquilamente com tornozeleira eletrônica, mas está livre para circular pela orla. Por enquanto, a tornozeleira eletrônica vai sobrar para os novos presos, né? É isso aí que está acontecendo. Todos os que ficaram presos durante a Operação Lava Jato cometeram crimes. Todos. Nenhum inocente ficou na cadeia. Nenhum deles é inocente. O Sérgio Cabral, ele se destacou porque ele igualou o recorde, ou superou o recorde de tempo de cadeia prometido, porque no Brasil nunca se cumpre isso, ao Marcola, chefão do PCC, 300 e tanto, quase 400 anos de cadeia. No Brasil isso não existe. Nem a pena máxima, o tempo máximo de 30 anos, certo, Marco? Não se chega a isso. Você é um advogado, um bom advogado, sabe disso muito melhor que eu. A desinformação que o governo quer combater, ela deve ser aplicada à história que está sendo contada agora. Que os 9 juízes que condenaram o Lula em 3 instâncias,
eles foram influenciados pelas mentiras contadas pelo Sérgio Moro. Desinformação é isso. Agora, enquanto o Brasil solta, o Supremo solta, todos os ladrões da Lava Jato, e continuam presos em Brasília 920 pessoas, né? Sem julgamento, sem que o inquérito avance, o próprio STF não sabe o que fazer com tanta gente. É a maior prisão em massa da história do Brasil. Até agora, o recorde estava com o Congresso da União Nacional dos Estudantes em Ibiúna, que foi o 30º encontro da entidade, em 1968. Prenderam cerca de 750 estudantes. Em 5 dias, só continuavam presos os líderes, que também era uma prisão desnecessária, injusta. Mas ficaram os líderes, que eram 5, 6, aí uma meia dúzia. Agora, os que já saíram dos mais de 1.000 presos inicialmente, os que já saíram continuam usando tornozeleira eletrônica, sem saber a distância permitida para cá. Então a pessoa fica em casa porque teme que se eu sou apito daquele negócio lá, é um absurdo, e não sabe do que é acusado. Em vez de tratar disso aí, não, eles querem tratar de libertar os presos que merecem cadeia. A saída do Sérgio Cabral significa que a sangria que tinha que ser estancar, era preciso estancar a sangria segundo o Romero Jucá. Pronto, foi estancada. Enquanto isso, há outra sangria que a imprensa finge esquecer e os advogados de um grupo como Prerrogativas acham que é pouco. Não só esses advogados acham que eles deviam continuar na cadeia, os que estão presos, como falta gente. É isso. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, suspendeu 9 linhas de financiamento do agronegócio. São programas voltados à agricultura familiar, construção de armazéns, além de aquisição de maquinário e animais. O aviso foi enviado às instituições financeiras credenciadas um dia depois do BNDES reabrir 14 programas de crédito com quase 3 bilhões de reais. A instituição alegou um alto nível de comprometimento dos recursos. Vale lembrar, 2 semanas, Lula anunciou que o BNDES vai voltar a emprestar dinheiro para países amigos, como Cuba, Venezuela e Argentina. E aí, Cris, quer dizer que tem dinheiro para a ditadura, mas não tem dinheiro para o agronegócio brasileiro, é isso? Faz o L, né? Cadê a plaquinha aí, Ana? Levanta a plaquinha para nós. É inacreditável, né? Para a Argentina, para gasoduto, olha lá. Para a Argentina, para gasoduto tem dinheiro, para o nosso agronegócio não. E vamos lembrar que o agronegócio sustentou a economia brasileira em plena pandemia, alimentou os brasileiros e o mundo. Durante a pandemia, se expuseram, né, aos riscos, tudo aquilo, aquele pânico que era espalhado pelas emissoras de televisão, pela OMS, pelos secretários estaduais de saúde que estavam livres, leves e soltos para governar, né, já que o presidente da República foi impedido graças a esse STF que solta bandido condenado a 425 anos. Sérgio Cabral foi condenado a 425 anos de prisão em 23 processos, cumpriu menos de 6 anos. E coitadinho, né? Precisa ir para a rua, deixa aqueles presos lá do QG do Exército lá pagarem pelos crimes que sabe-se lá quais são, como disse o Augusto. Mas é inacreditável mesmo a gente ver o que esse desgoverno consegue fazer em pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês o agronegócio sendo colocado para escanteio. E a Argentina, né, aquela onde a inflação existe só na cabeça das pessoas, a Argentina esperando o seu quinhão aí de benesses do BNDES, que Lula já garantiu que virá. Realmente a gente está num beco sem saída ou num buraco sem fundo, eu não sei bem qual a expressão usar,
mas é assustador. A gente não consegue imaginar se o Brasil sobrevive a este ano, que dirá há 4 anos. Por sorte, já tem um grande racha nessa coalizão que elegeu o Lula, né? Essa coalizão já está brigando entre si, não sei se dura tanto tempo assim esse desgoverno, mas pelo andar da carruagem, viu, vai ser triste, vai ser muito triste acompanhar isso aí. E aí, Ana, o BNDES suspendeu 9 linhas de financiamento do agronegócio e alegou um alto nível de comprometimento dos recursos. Pois é, mas o Brasil foi superavitário, né, em 2022, então essa desculpa aí não cola. Lembrando que o Lula disse na sabatina presidencial que o agro era fascista. A gente não vai esquecer dessa fala, não. Enquanto isso, tem artistas, atrizes consagradas, milionárias, mostrando a casa milionária para revistas de moda e revistas de decoração. Essas pessoas vão levar 5 milhões aí, né, da Lei Rouanet. Tem comediantes que vão levar 11 milhões, enfim, abriram a porteira mesmo para essa turma que fez o L. Agora, Paula, tem um outro ponto sobre essa negação aí de recursos para o agro. Isso também faz parte de uma agenda globalista, tá? Dessa agenda nefasta 2030, que quer que o agro diminua sua produção, sua riqueza gerada não apenas para as pessoas, para as famílias, mas para os consumidores. O agro hoje no Brasil é um negócio verde, né, pró-ambiente, ambientalista. Então não tem essa desculpa aí que muitos globalistas tentam emplacar que o agro está acabando com o mundo, porque os gases das vacas e isso e aquilo. Isso tudo faz parte de uma agenda muito maior, que inclusive o ministro Barroso já mencionou em muitas falas. A Agenda 2030 está aí com tudo e o STF vai ajudar que ela seja implementada no Brasil. O contexto é bem maior e o Lula e essa administração, eles estão não apenas de joelhos para essa agenda, mas implementando numa velocidade impressionante essas páginas, né, desse manual aí demoníaco no Brasil. E o PSOL pediu a cassação do mandato de Damares Alves, senadora pelo Republicanos do Distrito Federal, por quebra de decoro parlamentar. Segundo o documento, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos usou a máquina pública como instrumento para uma política etnocida e racista contra os povos indígenas. Ainda de acordo com o partido, a omissão de Damares foi peça fundamental para o projeto de genocídio Yanomami perpetrado pelo governo Bolsonaro. O PSOL alega ainda que a eleição para senadora não cancela os atos praticados antes. Marco Antônio, o que dizer desse pedido de cassação, então, do PSOL? A gente começou o programa falando de psiquiatra. A minha recomendação é que o PSOL inteiro tinha que estar num psiquiatra. Você se filia ao PSOL, você tinha que ir para uma clínica psiquiátrica, ser atendido, ser medicado, porque claramente você tem distúrbios mentais. Claramente você tem um problema de percepção da realidade. Para esse pessoal, eles adoram expressões de impacto, né? Quando eles falam sobre qualquer assunto. A sua educação sobre história foi eurocêntrica. A pessoa cometeu etnocídio, todo mundo é genocida. Eles fazem uma campanha diária contra os fascistas. E a grande ironia trágica, tragicômica desse pessoal é exatamente essa. São os verdadeiros fascistas apontando para qualquer pessoa, chamando de fascista e tentando aniquilar essa pessoa. É mais um pedido que claramente não vai ter ressonância no ambiente judicial se for levado a sério a Constituição e o regimento interno do Senado. E aí, Cris, é engraçado, curioso, né? Porque a ministra Damares fez um trabalho muito intenso em comunidades indígenas e aqui eles falam da omissão de Damares foi peça fundamental para o projeto de genocídio Yanomami.
Vamos deixar bem claro que, primeiro, eles constroem uma narrativa falsa. Só eu, que voltei de férias há cerca de um mês, já fiz 3 entrevistas com um enfermeiro especializado em saúde indígena, com um deputado indígena venezuelano e uma que eu vou publicar amanhã na Gazeta do Povo, com o ex-diretor de proteção ambiental do IBAMA, que é um coronel da reserva do Exército que trabalhou a vida inteira na Amazônia. Todos eles dizem que a questão dos Yanomami, a desnutrição dos Yanomami, do garimpo em terras Yanomami, tem décadas. Fernando Henrique passou por isso, eu acho que até Collor, se não vem de mais tempo ainda, mas Fernando Henrique passou por isso, Lula, esses dois em 2 governos, Dilma em 1 governo e meio, Temer em meio governo, Bolsonaro em 1 governo, e ninguém conseguiu resolver porque a Amazônia é gigantesca, são muitas tribos, eles são nômades, eles negociam com os garimpeiros, porque eles guerreiam entre si, as tribos Yanomami, e, portanto, é vantajoso para eles deixar os garimpeiros entrarem em suas terras, que eles recebem em troca armas para atacar os adversários. Por conta disso, virou um território ainda mais perigoso do que já era. Por conta disso, os índios têm menos movimentação na floresta e, portanto, menos caça, menos local para plantio, mais desnutrição. Tem um monte de questões envolvidas aí. Por que o governo Bolsonaro não combateu o garimpo? Combateu! Eu acessei 2 ou 3 matérias aqui da época do governo Bolsonaro, mostrando que operações conjuntas de IBAMA, Polícia Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública, vários órgãos estaduais ali da região de Roraima, do Pará, regiões limítrofes ali, onde os Yanomami circulam, o próprio Amazonas, várias operações conjuntas conseguiram identificar e destruir 59 pistas de pouso ilegais dos garimpeiros e narcotraficantes que estão aliados com quais políticos, adivinhe? Achou, né? Os cupinchas todos. Bem, foram feitas operações contra desmatamento, teve uma estatística do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do fim de 2021, então há pouco mais de um ano, mostrando recorde histórico na queda do desmatamento, mas isso a grande imprensa não divulgou, obviamente. Aí constroem toda essa narrativa aí, ficam massacrando a imprensa durante 2, 3, 4 semanas falando aí em genocídio Yanomami. Bolsonaro genocida, não conseguiram, né? O Bolsonaro genocida na Covid, então agora vai ter que ser nos Yanomami. E aí, endossando essa narrativa que não está comprovada, não existe uma documentação comprovando que houve um genocídio Yanomami no governo Bolsonaro, vem esse pedido da bancada do PSOL para eles querem caçar o mandato da agora senadora Damares, porque antes de ser senadora, enquanto ministra, ela foi omissa e prevaricou na assistência ao povo indígena Yanomami. Eu acho que o Marco está certo, estão precisando de psiquiatras, esses deputadinhos aí do PSOL que estão sem ter o que fazer. Só construindo narrativas não vão conseguir implantar a sua verdade ou plantar a sua verdade sobre o resto do país. E aí, Augusto? Isso é um partido nanico aí que em qualquer país sério não ultrapassaria a cláusula de barreira. Então tem razão, o Marco está certíssimo. Não é normal, não é um jeito que se filia ao PSOL. E é perigosamente anormal quando ele segue um líder como o Boulos. O Boulos nunca viu a Amazônia nem por avião, nada, ele só fica invadindo casa, lá quase não tem, ele não perde tempo, ele fica violando o direito de propriedade. Aí ele sobra bastante casa, porque elas vão... quando ele é acusado de violar uma das normas da Constituição, né? O direito de propriedade é sagrado. Isso não tem função social que nós invadimos. Pede para ele escrever 10 linhas sobre função social, ele não sabe o que é. O Boulos é comunista. O comunista quer o regime de partido único. Portanto, o PSOL, que não é nada, quer ser o único partido do Brasil, porque até o PT, para eles não serem, o PT é muito conservador, para eles. É um partido destinado a acabar, o Boulos não vai ser nada, vai ser um deputado, porque imagine,
se você entregar alguma coisa para esse cara administrar. E de novo, né, porque ele fica processando, porque eu digo que ele é gigolô de sem teto e tal, estou tentando outras palavras. Né? Eu não sei se eu chamo de rufião, sem teto ou cafetão. Qualquer das duas serve. Bom, termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Começo me despedindo por Cris Grêmio. Cris, já faço o convite aí para quem está nos acompanhando, porque logo mais tem Estúdio Oeste. Eu vou estar com vocês aí batendo bola. Hoje o Silvio Navarro está de folga, então estarei com vocês aí logo mais às 8h30 da noite. Eu, você, o Marco também vai participar conosco, né? A Fabiana Barroso, Flávio Morgenstern, todos nós estaremos às 8h30 esperando pela sua audiência. Agradecemos a audiência aqui no Oeste Sem Filtro, mas esperamos também no Estúdio Oeste, que vai revelar a capa da revista dessa semana, e vamos comentar outras notícias. Boa noite, Augusto, Ana Paula, Marco e Paula Leal. Até logo mais. Muito obrigada à nossa audiência. Marco também, uma boa noite, até logo mais, a gente se encontra às 8h30 da noite, aproveita para convidar aí o pessoal, dá tempo só de tomar um café, comer uma coisa rapidinho para voltar aqui para o programa logo mais. Exato, Paula, obrigado de novo pelo convite, boa noite, Augusto, Ana Paula Henkel, que eu sempre adorei, de novo estar com você é um prestígio, eu fico muito feliz de estar do seu lado, e Cris Grêmio também, foi ótimo revê-la hoje e até mais tarde, estaremos juntos. Até mais tarde. Ana, hoje eu tenho a missão de revelar a capa da revista Oeste logo mais, hein? Que chique! E o Marco consegue vários programas. Super-Homem pode ir até meia-noite. Aí ele aguenta. E coloca mais um depois do Estúdio Oeste. Tá muito fácil. Super-Homem aguenta tudo. Obrigada, Marco, querido. Muito bom ter você aqui com a gente. Cris, parceira, um beijo. Nossa chefe, âncora, Paula, e meu mestre, Augusto Nunes. Até amanhã. A todos vocês, boa noite. Boa quinta-feira. Augusto Nunes, muito boa noite. Quer dizer que é você que está escrevendo essa capa, é isso mesmo? Sim. Vamos tratar dos 900 esquecidos de Brasília. A imprensa finge que eles não existem, a gente lembra. Boa noite, Paula, nossa chefe. Querido Marco, é um prazer estar com você aqui, querida Cris. E Ana, é o seguinte, vou fazer em tua homenagem uma declaração como porta-voz da ministra. É preciso, para desenvolver o esporte, juntar todas as entidades que lidam com o desenvolvimento do esporte. Boa noite a você que nos acompanha. E lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble, deixar o seu comentário, o seu like. E hoje, então, como a gente reforçou aqui, tem Estúdio Oeste aqui na plataforma Rumble às 8h30 da noite. Eu estou com vocês. Hoje o Silvio Navarro está de folga. E lembrando mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Toda semana, uma nova edição é publicada no site com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra aqui na Revista Oeste amanhã. Tem uma edição exclusiva quentinha que está saindo agora do forno. Lembrando que é o valor da sua assinatura que financia os projetos aqui da Revista Oeste. Uma boa noite e até amanhã.